Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui até esse horário. Tenho que agradecer inicialmente ao Dr. Vinícius, deixar aqui registrado, Dr. Vinícius e Dr. Luiz Gabriel pelo grandioso convite, que muito me honra, me deixa muito feliz em participar desse evento, onde trouxe tantos nomes importantes para nós montarmos, pelo menos pensarmos em montar um espaço, e acho que conseguimos, montar um espaço de resistência. Me foi incumbida, talvez não com a intenção, de encerrar ou de fechar o círculo entre professores e professoras, autores e autoras, negras e negros que passaram por aqui, mas esse círculo, enfim, ele não tem fim. O fim é o começo. A roda que nos é tão cara, ou que são tão caras, circula de novo, se inicia de novo com a minha fala. Nesses cruzamentos, a partir dessas encruzilhadas, que nossas trajetórias, nossas falas se encontram, é que é apontado para nós um espaço de luta, um espaço que compartilho com a cacica Kátia, todas as vicissitudes que nos transpassam, mas que nos faz resistência. A resistência não está aqui. Nós somos a resistência. A resistência corre em nossas veias. E é para isso, e é para além disso, que eu proponho esses diálogos insurgentes, que na verdade são algumas provocações para nós pensarmos em todas essas falas que me antecederam, que vão de uma forma ou de outra coincidir com conceitos, com autores e autoras, não por acaso, já que pautamos uma outra política, uma outra sociedade. Então, pensar a partir disso, pensar a democracia em que vivemos, e a que nós queremos, principalmente. E a que nós queremos, nós temos projeto. Nós, enquanto população negra, nós temos projeto. A professora Vlamira colocou muito bem isso, apontou para a gente as cartas dos nossos abolicionistas, dos nossos antepassados, que já pautavam isso. E vou retomar isso, não quero me adiantar porque esse é o final da minha fala. Enfim, vou seguir meu script porque eu tenho muita coisa para falar, meu tempo já está em 27. Então, para tentar esboçar essa criminologia, criminologia da libertação, eu preciso antes esboçar os seus contornos. Preciso estabelecer as bases da criminologia que eu represento e que me representa, que me constitui. Uma criminologia achada no morro, lá em Florianópolis, onde a etiqueta Ilha da Magia nada mais tem do que fazer a mágica e desaparecer com corpos negros. Quem conhece Florianópolis, quem ouve falar, ou quem já viu seus cartões postais, não imagina a população negra que lá se encontra, que está para além do véu de concreto que moldura nossos cartões postais. Ponte Reluz, a Beira-Mar, enfim. Toda vez que eu ouço, que eu estou fora de Florianópolis, que eu ouço Ilha da Magia, lugar de gente bonita, eu já penso no racismo que atravessa aquela subjetividade, que é o racismo que pauta a publicidade. Quando nós somos projetados pelas propagandas, pelas ideias publicitárias, nós somos vendidos como uma cidade basicamente branca. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha fala é muito rápida. Isso é uma herança açoriana, uma herança maldita açoriana, então não tem nada engraçado. Falar, o Manezês fala muito, nós temos a fala, o diálogo muito corrido, então eu tenho que pausar. Isso, quem me chamou a atenção foi a professora Vera Regina Pereira de Andrade, numa das muitas aulas, das muitas conversas, ela pediu para me parar, para me voltar, para me repetir, porque ela não entendia nada do que eu falava. Então eu tenho que voltar para o meu texto e falar pausadamente, senão vocês não vão conseguir me entender. Bom, nessa criminologia que
no seu malandrear, possibilita e possibilitou a minha sobrevivência, a nossa sobrevivência, num sistema que se esforça e muito para nos calar, para nos silenciar, para que as nossas vozes não cheguem aqui, nesse lugar de enunciação, que aqui nesse evento é uma exceção. Temos tantos palestrantes, né, cuja a pluralidade nos traz vivências que o direito não vê, que o direito não pauta. Né? Falas que trazem dor, mas que trazem experiências, que trazem possibilidades de existência, né? E que aqui em Salvador é uma conjectura muito, muito específica, então. Né? Até o público é muito específico. Né? Quando eu falo quando eu falo na UNB, que seja, né, em Brasília, ou em qualquer outro lugar, estando no evento do direito, né, o público normalmente é praticamente branco. Né? Então, os lugares de fala no direito tem muito isso, e na criminologia também, né, no meu lugar de fala, essa criminologia que eu também critico, que é crítica, mas que merece todas as críticas possíveis, né, são lugares de enunciação branca. E para aí, né, para esse local, para esse ponto, que eu aponto essa criminologia da libertação. Né? Mas, voltando à questão de estar em Salvador, é muito específico porque aqui, né, é possível também, para além de todas as virtudes que nós já tratamos, que nós vamos tratar, né, reenergizar, né, o meu axé. Né? Um direito, então, que se volta à desconstrução das estruturas coloniais, sempre atualizadas e reatualizadas. Um direito combativo e eficaz ao racismo antinegro e anti-indígena, como pautou, né, a Cacica, que hoje se apresenta, então, sem qualquer disfarce. Já não é mais plausível, já não é mais necessário termos uma justificativa teórica para o racismo cotidiano. Partindo, então, da ideia comum a muitos e a muitas, né, aqui presente, de um direito democrático, isto é, pautado nas garantias constitucionais, principalmente no âmbito da persecução penal, por ser o mais importante instrumento de controle, vou trazer algumas inquietações, e espero que alcance esse objetivo, a partir de um viés decolonial. Mais especificamente, um viés decolonial afrocentrado, cuja base teórica emerge exatamente da escrevivência que nos ensina Conceição Evaristo, que atravessando toda a minha marginalidade, possibilita a emergência dessa nova criminologia, enquanto um saber voltado não apenas à denunciação da violência racial que configura a nossa sociedade, mas como instrumento de sobrevivência, resistência e projeto de vida plena. Não se trata, assim, de demarcar nossa velha e malfadada, além de muito conhecida, democracia racial. Que, assim como o direito penal igualitário, engana aqueles ou aquelas que assim desejam, ou que assim desejam se manter no erro. Mas de questionar as bases da própria democracia, que, construída e estruturada sobre o racismo e a necropolítica, eu volto, né, retomo, melhor dizendo, a fala do Dr. Silvio Almeida, concebida aqui, então, como política de morte, e de morte negra, principalmente, que sustentou processos de colonização e, posteriormente, de colonialidades, de ser, poder, saber e existenciais. As criminologias, no plural mesmo, enquanto campos do saber, são produtos de movimentos para legitimar o direito penal, assim ela nasceu, né, positivada, ou positivista, melhor dizendo, ou deslegitimá-lo. Criminologia crítica, radical e tantas outras. Sendo que na margem sul-americana, o viés um pouco mais crítico transpassou o direito penal como marco de suas críticas para chegar à estrutura de um Estado modelado em termos centrais, que demarca uma dependência profunda, chegando a aportar na filosofia da libertação
a partir da qual se construiu um importante arcabouço crítico, chamando atenção para a realidade periférica, mas ainda assim delimitada pelas críticas ao capitalismo, mesmo esboçando algumas problematizações muito superficiais ao racismo, muito por conta de ser ainda protagonizada por pesquisadores e pesquisadoras brancos e brancas, reflexo direto da sua hegemonia na academia, ainda prevalecente e quase monopolizante. Tal perspectiva enuncia uma proposta libertária, sedutora, claro, em termos geopolíticos, e aí aponto ou coloco a descolonização, além de aspectos epistemológicos, porém restrita à branquitude, que ignora a relação complexa entre racismo, colonialismo, capitalismo e depois as colonialidades que vão manter essas estruturas. Bem como não toma conhecimento da perenidade dos instrumentos de controle escravagistas e, portanto, a centralidade da violência racial como mantenedora da ordem e segurança, da ordem e progresso, que tanto nos marca. Os discursos que vêm das áreas ou de áreas que caracterizam cidades negras, e aí cidades negras pode ser, inclusive, uma casa onde a negritude é ensinada, como postura para sobrevivência, e aí sobrevivência no sentido de se colocar ou se reconhecer enquanto um negro diante de uma sociedade que impôs ou que lhe impõe a branquidade. Denunciantes, então, dessa violência sistêmica, retratando as crônicas da vida preta na periferia, violentada diariamente, e que apontam para a eterna crise dos direitos tidos como fundamentais, de uma democracia consolidada por quase 4 séculos e cuja arquitetônica praticamente não se modificou, apenas se reatualizou, se modernizou, se agravando certamente ao se apresentar no modo como temos hoje, no modo fascista, tão declamada, tão proclamada, tão combatida por alguns grupos, mesmo de esquerda, mas que tanto assombra a branquitude, não fazendo mais que recusar a ocultar a sua natureza ontologicamente racista, isto é, se pautando em uma política outrificante que nos morros dita as regras de um estado de exceção permanente, de desumanização, cuja racionalidade só encontra amparo nela mesma, sem qualquer observância ou limitação legal, bastando a vontade senhorial. É somente a partir da racionalização radical, então, que podemos entender minimamente a sociologia do controle racial brasileiro, que dita a ordem e os limites do ser diaspórico, desde a concepção de projeto necropolítico colonial que consolidou a essencialidade da morte negra como pavimento do mundo branco. Assentado, então, nesse poder racializante, o poder necropolítico estabelece os parâmetros básicos de um estatuto jurídico onde o direito à vida é garantia ao branco, enquanto o direito inegociável às mortes, de novo no plural, porque a morte para nós não é apenas física, é atrelado ao negro. Tal direito legítimo do uso da força genocida é extraído, conforme as teorias contratualistas clássicas, tidas como clássicas, do contrato social, aquele contrato social, que estabelece o direito penal como, aspas aí, muitas aspas, proteção às arbitrariedades do ente estatal e da qual retiramos a base de concessão de uma parcela de liberdade para a construção desse ente estatal, enquanto abstrato, na relação direitos e deveres. Seguindo até a radicalidade desse Estado, por esse viés que eu venho tentando delimitar até agora, podemos ver que não existem direitos assegurados e que toda a liberdade negra foi retirada a ponto de legalização e legitimação da escravização, como condição precípua daquele ente estatal racista.
Nesse tal contrato, como primitiva, que foi, primeiro, uma legitimada assim pela Igreja Católica e depois pela ciência, a população negra não foi signatária por ser desprovida de razão, sendo representada, então, pela branquitude que, em ato de pura benesse, quase santificante, assinou o tal contrato, ocultando a cláusula penal, a necropolítica, como alienação do corpo negro realizada pelo branco como garantia de seu próprio contrato. O contrato social que possibilitou a hegemonia branca como uma norma dogmatizada contém em si o contrato racial. Esse contrato é o seu fundamento, sendo a violência racial contra o negro o não ser, já colocando Fanon, né, no diálogo, sua ostentação, que legitima o uso de seu amplo instrumental de violências. A violência racial, então, é a sombra que as luzes da razão iluminista ou iluminada produz e obscurece, ao projetar o seu humanismo sobre a desumanização histórica que os olhos civilizados fingem não ver. Para Charles Mills, a supremacia branca se estabelece nesse contrato, exatamente nesse contrato, monopolizando então as bases jurídicas racializadas inatas à modernidade e que expõem a sua natureza racista e a natureza racista da branquitude, mal disfarçada sobre os discursos de igualdade que só se dá entre ela mesma. O contrato social é, portanto, a constituição da branquitude e nela a necropolítica é cláusula pétrea, estruturante do sistema punitivo que passa a ser programado pelo racismo e que expurga qualquer possibilidade da razão negra. É dizer, então, senhoras e senhores, que o direito penal, que sempre foi pautado pelo racismo, se apresenta em sua forma mais pura. Condição essencial de sustentação da estrutura colonial, colonizada, secular. Um programa político de tutela do mundo branco, pautado pela necessidade de criminalizações racializadas e uso legítimo da violência com fins de proteger bens jurídicos valorados e valorizados como importantes para e pela branquitude. No Brasil, ele se perfaz como instrumento de controle racial de corpos objetificados, que faz da morte a prima ratio, e não a última ratio, no qual o genocídio e o encarceramento da massa negra são naturalizados. Tal conjuntura não é obra do acaso. É resultado do sucesso da programação racista de sistemas punitivos também no plural, que sustentam países racistas. Então, os paralelos que nós fazemos entre Estados Unidos e Brasil, entre outros, não é à toa, né? Já que estamos nas mesmas situações. Acho que não vai até, vou ter que correr. Assim, esses países, erguidos sobre os mesmos corpos, produtos e produtores da necropolítica, que consolidam o projeto branco universalizado pelo colonialismo, mantido pela colonialidade, na qual o signo negro é fator criminógeno e genocida. O sistema de controle racial marginal brasileiro operou pela desumanidade legalizada durante 4 séculos, ou quase 4 séculos. O estatuto jurídico do colonizador branco, através do qual se definiu e se reconheceu a escravidão como direito natural, fonte vital de uma sociedade vampiresca que demanda da sua vítima uma reação para manter-se vivo. A cada insurgência negra que se recusava a essa zona do não ser e toda a possibilidade de existência branca que o racismo lhe impôs, descritas por Fanon, o sistema de controle desumanizante se redesenhava rapidamente, recrudescendo sua violência inata e com maior poder destrutivo. Com o colapso do modelo do controle escravagista, o rearranjo do sistema racista é imediato. Em termos republicanos, a violência racial é realizada ou foi realizada sob discursos democráticos que fazem propagar a falsa ideia de liberdade. Presente branco entregue pela sinhazinha redentora que mantém a salvo a cidadania branca
ao reconhecer e a conceber a subcidadania negra, declarada então como inimiga do progresso da nação, por sua primitividade, que demonstrava que, em tal sistema, a segurança e manutenção da arquitetônica racista demandava a reformulação do poder necropolítico. Em um contexto marcado, então, pelo caos racial, o sistema de controle racista brasileiro não apenas se recompõe, mas se fortalece, ao traduzir o paradigma racista etiológico lombrosiano, transformado a partir de então em rodriguiano, transformou o negro e o índio também em criminosos natos. Ao provar sua animalidade, comprovando cientificamente a humanidade branca por consequência. Nessa relação, as bases sólidas para a racialização do crime e a metamorfose do negro em criminoso são chumbadas à democracia racista que assegurou seu espírito escravagista, trazendo desejo senhorial de violentar no Código Penal Republicano, além da sua expulsão para lugares onde a naturalização da sua objetificação deram o tom a um apartheid à moda da casa, imposto pela necessidade da ordem branca para o progresso branco. Uma das propostas, Daniel comentou, que Nina Rodrigues estava presente, ele sempre se fez presente, sempre se faz presente, assim como o seu antecessor, que daqui fundou, aliás, que legitimou a sua fala, Lombroso. Uma das pautas de Nina Rodrigues era, a partir desse paradigma etiológico, era que o Brasil tivesse 4 códigos penais, no mínimo. Essa ideia não ganhou apoio legislativo. Não tivemos 4 códigos penais, continuamos com o Código Penal Republicano, o primeiro Código Penal Republicano. Porém, a prática nos mostra que os ensinamentos de Nina Rodrigues foram muito bem recepcionados, muito bem introduzidos, muito bem acolhidos por esse sistema de controle. Depois eu vou retomar ele. Esse paradigma racial etiológico, então, que fundou o direito penal do autor, foi fundamental para manter as coisas literalmente, lembrando aqui os escravizados, em seus devidos lugares e recebendo o tratamento que merecem, ao legitimar práticas punitivistas voltadas ao corpo negro, sem que o discurso jurídico da igualdade fosse sequer arranhado, instalando a periculosidade em seu âmago. Projetou assim, a partir da necessidade de um sistema de controle funcional à democracia racista, mas que não declarasse a seletividade racial no direito no interior do direito penal declarado, inaugurando então o encarceramento da massa negra com o trabalho obrigatório na prisão e aplicando a pena de morte aos corpos negros marginalizados através do direito penal paralelo. Então, a ideia de Nina Rodrigues ganhou funcionamento aqui. Se nós não podemos ter 4 códigos penais legalizados, nós temos o direito penal do autor, o direito penal paralelo e o direito penal declarado. Sendo que o direito penal do autor vai adentrar o direito penal declarado, que ainda está em vigor. Uma democracia, assim, de ex-escravizados que se torna, desde logo, escravizante, apelidada carinhosamente, de novo, várias aspas, democracia racial, cuja única democratização foi o direito de matar gente preta, os novos condenados da terra, herdeiros da diáspora que vive entre dores e orgulho a lutar por reconhecimento em um modelo de sociedade que assegura a racialidade inconciliável. Uma democracia emergente da necropolítica que só poderia se manter pelo genocídio ao legitimar o sistema punitivo racializado sem qualquer alteração ou estranhamento diante da discursividade inflamada de viés iluminista, pois a abolição ficcional apenas substituiu a senzala, grilhões e açoites por favelas, prisão e tortura. O manejo de direitos liberais de liberdade e igualdade pelos escravizados
ainda no período escravocrata, extrai do sistema de controle brasileiro sua essência racista, conferida por respostas óbvias e inequívocas para a tutela da branquitude, manifestadas sob práticas segregacionistas. A seletividade racial é reclamada por qualquer espaço que possa produzir seus efeitos. A segurança branca, ratificada pela violência dos corpos negros, dessa gente, ou melhor, dessa quase gente, cujo único direito é ainda de ser violentado. Se no primeiro Código Penal republicano houve a racialização dos crimes, explicitando o racismo antinegro, enquanto se pregava o direito à liberdade, sob esse mesmo discurso, nosso Código Penal atual, através da dogmatização do mesmo direito penal do autor, se esculpiu no paradigma racista etiológico e na periculosidade que exala desses corpos negros. A solução legalizada pela qual o racismo se apresenta, principalmente pela discursividade da nossa guerra contra as drogas. Mas algumas aspas por aí. Uma guerra explicitamente racista, seja na construção da sua justificativa ou teorias, do inimigo a ser exterminado, ou ainda nos campos de batalha. No contexto de uma guerra cotidiana, um sistema jurídico racial de exceção permite, sem qualquer afetação aos direitos e garantias fundamentais, a aniquilação do inimigo sob o pretexto de promoção ou resgate da paz e segurança pública. A morte, que até então seria ilegal, torna-se legal. E mais, imprescindível, recaindo sobre os mesmos corpos, agora desválidos ou desvalorizados. A ignorância, as regras do jogo processual democrático, que seriam ilegais e até fundamento para anulação de alguns processos criminalizantes, segundo o garantismo penal, torna-se cada vez mais rotineiros, sem a sutilidade do uso do juridiquês e fundamentações mais refinadas para esconder seu racismo, que vai sendo naturalizado pelo direito penal declarado, que não se limita mais à sua programação, à composição da nossa clientela penal. Se a lógica racista do extermínio do outro se mantém através dos discursos democráticos, a política necropolítica brasileira inaugura uma nova era agora, pelas mãos dos governantes, retomando sua essência mais crua e pura, com o uso de snipers, helicópteros e que desprezam e expurgam qualquer traço de legalidade justificante. É no interior dessas políticas racistas, então, que a crise do sistema carcerário deve ser alocada. Sentenças ilegais, execuções extras e judiciais, chacinas, massacres e torturas que mantêm a desumanização como objeto, como objetivo de todas as agências do sistema de controle racial social devem ser vistas a partir desse viés, já que lhes são inatas e transpassam os muros invisibilizantes. Nosso sistema de controle racial encontra na periculosidade, então, o seu eixo gravitacional. Fundamenta o encarceramento massivo e a pena de morte paralela, avalizada constitucionalmente, por decorrência da gênese da pátria amada da branquitude, mantenedora da nossa sempre ativa gênese escravocrata. Mesmo dicotomizada racialmente, a democracia, lastreada pelas ideias de justiça e igualdade, mantém a esperança e o sonho vívido, jamais perdido, do enriquecimento, que pode ser sistematizado por esse mesmo encarceramento, tendo em vista que, mantida ao longe dos olhos eugênicos, traz além da sensação de limpeza racial a privatização do sistema penitenciário, que retomará muito em breve o sistema de exploração e punição escravagistas, agora sob linhas modernas. A produção de mortes negras, nos termos apontados, então, atravessam as democracias, que, seja quais forem as etiquetas que tenham, serão racistas enquanto não confrontarem suas matizes e ainda assim mantiverem as mesmas intactas. Sob o véu de direitos liberais racializados, portanto, sua essência que insere a necropolítica no direito de punir representa
representada pelo direito penal, que usa legitimamente todo o rol de violências projetadas no âmago de um sistema escravagista enquanto sistema de controle racial, proclamando o direito de matar, subsidiado por discursos cujas justificações são cada vez menos necessárias. A ordem racial, definida por nossa geopolítica racista mais básica, elementar, é legitimada por práticas radicalizadas mantidas sobre um vasto campo de não existências, nos quais são incomensuráveis as suas manifestações, todas elas violentas. A racionalidade objetificante do sistema punitivo democrático brasileiro, que não se encontram apenas em mãos estatais, é legalizada com objetivos de reafirmação da humanidade, mas essa humanidade tem uma cor. A desumanização, que também tem uma cor, não é apenas característica inafastável do nosso sistema de controle, mas a sua própria razão de existir. Nesses termos, não apenas os falsos limites da democracia racial restam explícitos, como também da própria democracia, imposta pela branquitude, e para ela, uma sociedade melhor identificada enquanto um estado de insegurança racial, pelo Programa Negro de Desconstrução de uma Sociedade Inclusiva e Emancipatória. É dizer que a conquista do direito de ser negro se correlaciona diretamente com a constrição contínua da branquitude, de solução inata ao processo de progresso da liberdade negra, uma vez que estes mundos, construídos e consolidados nas entranhas do colonialismo, são incompatíveis enquanto essa conjuntura racista outrificante persistir. O programa de tutela do mundo branco, arquitetado como projeto colonial, que produz, então, subjetividades racistas, responde com a morte negra profetizada, imprescindível para uma democracia enquanto projeto de controle. O realismo marginal racial brasileiro depara-se com a sua natureza a cada olhar no espelho. Já é impossível negar sua verdadeira face. As máscaras foram-lhe arrancadas pelo negro, que, condenado a viver nessa zona do não ser, onde a colonialidade existencial, consolidada por uma zona branca de negação, vislumbra caminhos que se entrecruzam em sopros de resistência e reexistências vindos de além-mar, que reverberam ainda através dos séculos, protegendo seu passado, sobrevivendo no presente, com vistas a uma vida futura. Se é que vamos chegar lá. Além dessas questões, as decisões políticas, e aí as lições da criminologia, principalmente do Labeling Approach, me ajuda nesse ponto. Meu tempo já esgotou, enfim. Sobretudo os processos de criminalizações que correspondem em nossa margem às quantidades de presos e de mortos, são decorrentes, basicamente, do poder nas mãos brancas, logo a serviço da tutela da branquitude. Cacica, né, quando ela falou sobre o que vem acontecendo com o seu povo, né, reforça essa assertiva que já é histórica, né, do movimento negro. Um judiciário branco, ou praticamente branco, pintando também como ente terceirizado nos conflitos, não apenas integrante, então, dessa branquitude, mas responsável pela imagem legal desse sistema de controle racista, que atua através do pacto narcísico que muito nos ensina a professora Cida Bento, fazendo, então, do poder investido de dizer a justiça a imposição de uma justiça colonial e branqueadora, como forma de submissão, resignação ou morte, não necessariamente nessa ordem. Nesse sentido, a igualdade abstrata fundamenta e reformula a desigualdade racial bem concretizada. A liberdade branca aprisiona e comprime cada vez mais a liberdade negra, atrelada, por sua vez, ao mundo branco, sendo, portanto, uma não-liberdade.
uma concessão que depende de circunstâncias, tensões e conflitos, podendo ser a qualquer momento renegada. Todos os direitos liberais, então, são estabelecidos de forma sistemática, concebidos nas luzes da razão branca, são instrumentos que servem mais para manter as cisões racistas do que para conceber direitos aos desumanizados, podendo ser negados em cadeia. Mas é preciso apontar para a advocacia, que é consciente da farsa do direito penal, mas não consegue ver o racismo programático em seu funcionamento, que se apresenta sem qualquer receio através do rosto da terceira maior população em situação de cárcere do mundo. Resultante do manuseio desse direito penal, do direito penal do autor, racialmente construído, que é norma de um sistema de injustiça cujo fiel da balança e sua espada se movem de acordo com a melaninocracia. Defender, então, a democracia verdadeira é se propor ver além do rosto da nossa clientela penal para enxergar a seletividade racial, pautar o racismo e confrontar o sistema de controle racial brasileiro diante do qual não questionar o racismo é sistematizar sua naturalização, pactuando, portanto, por ignorância, no sentido da palavra, ou no sentido literal, omissão ou ainda má-fé com as violências que dela decorrem e se reconfiguram, como o pacote criminoso de insegurança que tramita hoje no nosso legislativo, que, atrelado ao recrudescimento da política de drogas do atual governo ou desgoverno do senso comum, objetivam, portanto, maximizar o extermínio negro. O confronto a tais propostas são, para nós, questões de sobrevivência, demandando que a branquitude não apenas se conscientize do racismo que lhe é constitutivo, mas que está na base desse projeto político. A luta antirracista atravessa a necessidade de construção de um projeto penal. Obrigado. Odeio essas plaquinhas. Estava até feliz que tinha um painel lá, não tinha aquele papelzinho, passa 5 minutos. Não teve jeito. Eu já estou me encaminhando para o final. A luta antirracista, então, atravessa a necessidade de construção de um projeto de processo penal antirracista e que aí não necessariamente passa por sua legalidade, no estrito termo do conceito, mas que combata à altura o direito penal desigual, não se esquecendo jamais que a seletividade é apenas uma faceta, objetivando assim toda a estrutura racista. Mas isso só será viável com a conscientização também dos privilégios que caracterizam a branquitude. E ainda que alguns privilégios não podem ser negados, declinados ou afastados, como ser morto por portar um perigosíssimo guarda-chuvas, uma furadeira, ser açoitado no supermercado, ser amarrado em postes ou em árvores, que demonstram a saudade que a nossa sociedade tem dos velhos troncos, ou ainda ser alvo de 80 tiros do exército. E se engana quem pensa que por trás do meu terno, por trás da minha linda gravata rosa, em homenagem à nossa ministra, se ela me visse de brincos, acho que ela teria um treco, que talvez não seja má ideia, né? Se engana quem pensa que a violência racial não vai atingir meu corpo. A partir dele, seja qual for, independente de nossos currículos, de quem somos para a academia, somos apenas corpos negros. E isso chega muito antes da gente, do que nós somos, do que nós nos constituímos. Não há saída mágica. Não adianta apelar e gritar: vidas negras importam ou parem de nos matar. Nossos gritos por direitos a ter direitos, de ser negros e negras, são
ignorados, mas nossas lutas, não. Diante da segunda maior população negra do mundo, que vivencia sua exclusão desde lugares raciais muito bem definidos, a partir de instrumentos funcionais e eficazes às suas naturalizações, uma criminologia da libertação negra invoca uma outra democracia, se é que podemos ainda chamá-la assim, alinhada e alinhavada ao projeto negro de nação, como esta jamais foi. E remeto aqui a Abdias Nascimento e seu projeto estabelecido em quilombismo. Liberdade consentida não é liberdade. E é somente através da liberdade negra que a humanidade, reconstruída a partir da desumanidade histórica, que ela ainda se recusa a ver, será livre verdadeiramente. Para encerrar com um samba, que representa muito bem essa criminologia achada no morro, essa minha criminologia, a criminologia que eu tento colocar e fissurar espaços na academia, que desfila, como nos ensinou o mestre Cartola, em verde e rosa, não por acaso, em esperança e amor, conjugando aí essa poesia marginal, poesia malandreada, em homenagem ao mestre Elton Medeiros, que nos deixou hoje, que voltou para Orum hoje, encerro com um dos seus famosos sambas. O sol há de brilhar mais uma vez. Sempre. Muito obrigado.